Olá, este é um podcast sobre o filme Sérpico, filme norte-americano do ano de 1973, dirigido pelo diretor Sidney Lumet. Este filme foi a primeira parceria entre o diretor Sidney Lumet e o ator Al Pacino, pois o Al Pacino ele viria a trabalhar junto com o diretor novamente no seu filme seguinte, que é Um Dia de Cão, de 1975, que eu ainda pretendo falar sobre esse filme em breve. E é uma parceria que funcionou muito bem nos dois casos, porque tanto o Sérpico quanto Um Dia de Cão são dois filmes excepcionais, histórias que te envolvem do começo ao fim, e filmes assim em que em cada filme o Al Pacino ele tem uma interpretação diferente, mas assim muito boa, como tudo que ele faz, porque todos os filmes que o Al Pacino participa, ou pelo menos os principais, os mais conhecidos, ele entrega atuação de milhões, né? A gente pode citar o próprio Poderoso Chefão, a trilogia, Sérpico, o Um Dia de Cão, Scarface, Perfume de Mulher, Pagamento Final, Fogo contra Fogo, também um filme foda pra cacete, entre outros grandes clássicos da filmografia do ator. Mas aqui, voltando para Sérpico, né? O filme teve produção de Martin Bregman e o roteiro foi escrito por Waldo Salt e Norman Wexler, né? Porque o filme Sérpico ele é baseado num caso real, na vida do ex-policial Frank Sérpico, né? Que era um policial que, diferente da grande maioria do meio em que ele estava inserido, ele não era um policial corrupto, ele era um policial honesto, como é retratado no filme, né? É claro que no filme eles colocam uma situação ou outra que não aconteceu, mas no geral, o filme ele retratou a história de vida do Frank Serpico, né? Que aqui no filme é estrelado pelo Al Pacino. E assim, e a forma como o filme mostra em que em nenhum momento o Sérpico se sentiu tentado a se corromper é muito boa, porque mostra que apesar de estar no meio com vários policiais corruptos, um tema que é muito bem retratado também no filme Tropa de Elite 2, aqui em Sérpico mostra um protagonista que não se deixa corromper pela ganância dos policiais em arrecadar mais e mais dinheiros, porque a gente percebe uma espécie de milícia também, né? Nesse meio, né? Que ele está inserido. A gente percebe policiais milicianos, policiais que estão ali lado a lado com bandido. A gente tem muito disso no filme também. Policiais que não querem que o Sérpico abra a boca, óbvio, não quer que entreguem o esquema deles para outros grandes poderosos, né? Policiais que começam a achar estranho o fato do Sérpico não aceitar o dinheiro dos esquemas deles. Por que que o Sérpico não aceita o dinheiro? Porque ele é um cara honesto. E no caso, os policiais, ele atrelam esse eu não aceito dinheiro com algo muito esquisito, estranho, porque se o Sérpico aceitasse o dinheiro lá dos esquemas, significa que ele era mais um entre um monte de corruptos, mas o fato dele não aceitar começa a causar estranhamento, tipo, ele não é igual a gente, ele deve estar do outro lado, do lado da anticorrupção. Isso acende um sinal de alerta para esses policiais corruptos, né? Em vários momentos, enquanto eu ia assistindo o filme, eu fiz vários paralelos, na verdade, sobre o filme Tropa de Elite 2. Se eu não me engano, eu tenho um podcast desse filme aqui no canal. Depois vocês vão lá e dar uma conferida. Tanto Tropa de Elite 1 e 2 são muito bons, só que o Tropa de Elite 1 ele é focado mais no trabalho dos policiais, né, do BOP, é mais focado no trabalho do BOP. O Tropa de Elite 2, ele já é mais focado na questão dos policiais milicianos que estão ali junto com os bandidos, que é mais ou menos o que acontece aqui no filme Sérpico. Eu recomendo depois vocês darem uma ouvida nesse podcast aqui no canal
E assisti os filmes também, né? Wagner Moura interpretando brilhantemente, né? O Capitão Nascimento é o Frank Sérpico brasileiro, vamos dizer assim, né? Simplesmente sensacional. Isso aqui voltando para o filme. O filme Sérpico teve distribuição da Paramount Pictures e o seu lançamento se deu no dia 5 de dezembro de 1973 nos Estados Unidos, né? Já foi ali bem no finalzinho do ano, no mesmo mês que foi lançado o Exorcista, né? Porque o Exorcista foi lançado dia 26 de dezembro, o Sérpico 5 de dezembro de 1973, né? E o Sérpico, ele foi indicado para o Oscar, né? No caso, o filme Sérpico, eu não peguei, na minha pesquisa que fiz aqui, eu não peguei se ele chegou a ser indicado a melhor filme, mas eu sei que o Al Pacino chegou a ser indicado a melhor ator e não ganhou, óbvio. Se eu não me engano, quem ganhou o Oscar de melhor ator foi um ator do filme Golpe de Mestre. Se eu não me engano, se eu estiver equivocado, depois me corrijam aqui. Mas, porque esse filme levou um monte de Oscar, né? Inclusive, o Golpe de Mestre foi o filme vencedor do ano, né? Foi o filme que venceu a categoria de melhor filme, irritando até hoje os fãs do Exorcista, né? E com razão, porque quando se fala de filmes de 1973, o primeiro filme que vem à cabeça é O Exorcista, porque é o filme mais famoso daquele ano, né? Óbvio, mesmo tendo sido lançado às portas de 1974, ainda assim é o filme mais famoso daquele ano, mas enfim, né? Fazer o quê? Oscar, né? Oscar sendo Oscar, né? E por isso que, como eu já falei no outro podcast, do de Exorcista, eu digo aqui e repito, pra quem é fã do filme Barbie e tá achando que Barbie vai arrasar na hora, vai gabaritar as premiações, ou as categorias que foi indicado pelo Oscar, vão se preparando para vocês verem o que a academia vai aprontar para vocês. Se ganhar uns 2 Oscars, para mim já é muito. O filme é bom, é legal, mas é que nem eu falei, não é essa obra-prima cinematográfica que os fãs tanto endeusam só porque o marketing foi pesado e foi todo mundo de rosa pro cinema e por isso é o filme da década. Não, vamos com calma. Oppenheimer tá mais perto de ser considerado filme da década do que Barbie. Olha que a gente ainda tá na metade da década. Eu ainda vou falar de Oppenheimer. Eu prometo que até o dia do Oscar eu lanço esse podcast. Mas enfim. Mas eu tô focando em filmes variados aqui, né? Enfim. Agora voltando para Sérpico. Como eu falei, né? Distribuição Paramount Pictures e o seu lançamento no dia 5 de dezembro de 1973. O orçamento do filme Sérpico foi de 3 milhões e 300. O orçamento do filme foi de 3 milhões e 300 mil dólares. E a bilheteria foi de 23 milhões e 400 mil dólares, aproximadamente. Ou seja, o orçamento de 3 milhões, bilheteria 23 milhões. Foi uma boa bilheteria, o filme não saiu no prejuízo, o filme não foi tão caro, o filme teve um preço, um orçamento até que justo, se você levar em consideração que o filme teve diversos locamentos, né, como se chamam. E a bilheteria foi boa, né, para os dias de hoje é uma bilheteria muito baixa, mas para aquela época era até razoável, né. E assim, é um filme assim que ele não envelheceu, né? Ele não, o tempo não fez ele envelhecer mal, pelo contrário, esse é o tipo de filme que envelheceu muito bem com o tempo, não está datado, porque esse tema é recorrente até hoje, né? Policiais versus bandidos, né? E como é raro ter um policial honesto no meio de tantos policiais corruptos, né? E assim, né? E é triste, né, ver esse tipo de situação acontecendo até os dias de hoje. Mas acontece, né? Fazer o quê, né? E a atuação do Al Pacino, para mim, aqui é sensacional, sabe? O Al Pacino, ele entrou numa crescente, porque quando ele fez o Poderoso Chefão, ninguém tava botando fé nele porque ele era um ator desconhecido. Do que ele fez o Poderoso Chefão e mostrou uma atuação monstruosa como Michael Corleone, a carreira dele alavancou assim a nível estratosférico, né? Só foi subindo, só foi subindo. É claro que teve alguns filmes assim, alguns filmes mais não
tão fortes na carreira dele como Revolução ou então Parceiros da Noite, né? Filmes da década de 80, né? Que ele não teve tão no seu melhor momento, mas ainda assim, até mesmo nos filmes mais fracos do Al Pacino, ele mostra presença, ele mostra competência, né? Até mesmo naquele filme lá do Adam Sandler, né? Que é Cada Um Tem a Gêmea que Merece, de 2011, se eu não me engano, esse foi o ano do filme. Que é um filme bobo, filme trash, até ali você sente a presença imponente do Al Pacino, pra você ver como o cara é foda. Então aqui agora vamos ao elenco do filme Sérpico. No elenco nós temos o Al Pacino como Frank Sérpico, nosso protagonista, né? O policial que não é corrupto, que é honesto e que tenta a todo custo manter o sistema funcionando como deve ser. Ele tenta pegar os bandidos certos, tenta denunciar os policiais que estão errados, mas em vários momentos ele ou é descredibilizado ou é totalmente ignorado. Enfim, e aí ele vai enlouquecendo, porque o personagem dele ele começa numa vertente, até a aparência dele vai mudando, porque ele começa sem barba, cabelo liso, assim, é bem naquele estilo Michael Corleone, sabe? Decente, bem arrumado, tudo. Aí depois ele começa com a barba, e depois, não, começa com bigode, depois uma barba, o cabelo começa a crescer, ele começa a ficar com a aparência cada vez mais desleixada, ao ponto de todo mundo ao redor dele que conhece ele começar a estranhar, e quem não conhece ele começa a achar que ele é um drogado, pela aparência toda descuidada que tá, né? Tá que nem um hippie bêbado, maluco, né? Todo drogadão, todo vida louca, né? E ele começa a descuidar da própria aparência, e ao mesmo tempo que ele vai descuidando da própria aparência, ele também vai ficando cada vez com o gênio mais forte, ele começa a se irritar com mais facilidade, sabe? Ele começa a ficar paranoico, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse momento, eu fiz um paralelo com o Poderoso Chefão, né? Michael Corleone, porque o Michael Corleone, conforme ele entra pro mundo da máfia, ele vira o chefão da família, ele com o tempo ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo poder e aí a questão da máfia da família começa a virar uma obsessão. Michael Corleone, o jeito dele muda, ele começa a ficar ele começa a se irritar com mais facilidade, ele começa a destratar as pessoas, que é exatamente aquilo que acontece com o Sérpico. Ele começa a ficar obcecado com a questão de acabar com a corrupção, ou pelo menos melhorar a situação de como estão as coisas ali naquele sistema em que ele está inserido. Ele começa a brigar, ele briga com o amigo dele, ele briga com a namorada, enfim. Nesse momento a gente vê um paralelo entre o Sérpico e o Michael Corleone, né? Simplesmente sensacional. A gente faz vários paralelos com outros filmes e percebe que faz sentido, né? Isso é uma coisa bacana. E além do Al Pacino, nós também temos no elenco Tony Roberts como o Bob Blair, que é um amigo do Sérpico. Inclusive, esse amigo é o que ajuda o Sérpico a conseguir uma entrevista, né? Para ele dar uma entrevista para o The New York Times, para poder denunciar o que acontece de obscuro, né? No mundo policial, vamos dizer assim, as corrupções, quem é corrupto, enfim, para meter a boca no trombone, né? Vamos dizer assim. E também temos no elenco o ator John Randolph como Sidney Green. Sidney Green, ele é um chefe de polícia, né? E ele é chefe, investigador, enfim. Ele é um chefe de polícia lá, que ele tenta ajudar o Sérpico, né? Em vários momentos a gente vê o Sérpico indo se encontrar com esse chefe, né? Para ele tentar ajudar ele a transferir de lugar, a conseguir conversar com alguém importante, enfim. É um cara que ele tá aparentemente do lado do Sérpico, né? Porque a gente tem vários momentos do filme porque ele vai interagindo com outros policiais. Chega um momento do filme que a situação tá tão feia que você já nem sabe mais em quem o Sérpico pode confiar, porque ele tá cercado de cobra, né? Tem uma hora que você mesmo fica confuso. Será que esse policial é do bem? Será que não é? Oh, meu Deus. Porque você fica na dúvida, né? E aí no final são poucos os que se mostram a favor dele.
No filme nós também temos o ator Biff McGuire como o inspetor McClane, né? O Sérpico ele vai relatar a esse inspetor as coisas que têm acontecido de obscuro, né? E esse inspetor ainda tenta tirar sarro dele, aí tem uma hora que ele fala assim, mas você acha que só você é um policial honesto nesse meio, não sei o quê? E aí ele fica meio na dúvida, ele já chega no ponto, nesse ponto do filme, já tem mais de 1 hora de filme, ele já tá meio que em paranoia, ele já não sabe mais em quem confiar, e ele decide não confiar nesse inspetor, né? E esse inspetor, ele, aparentemente, ele é muito duvidoso, não fica claro de que lado ele tá, ele fala que tá do lado que é anticorrupção, mas você fica meio desconfiado, o filme não deixa isso muito claro, mas enfim. E o Sérpico também não dá confiança para ele. O policial tenta extrair informações dele para ele necessário, né? Provavelmente porque se ele for um policial corrupto, ele vai falar para os outros que o Sérpico sabe, né? E o Sérpico não dá confiança para ele, não. Ele fala, eu vou ver. Ele vem ver o quê? O que eu posso dizer? Não sei o quê. Sensacional. No filme, nós também temos o ator Norman Omelas como Don Rubello, que é um colega de trabalho do Sérpico, né? Um dos policiais que trabalha, né, lá com o Sérpico, que faz os esquemas lá, né, de conseguir dinheiro e tudo mais. E ele fala assim, ó, Sérpico, eu sei que você não quer receber dinheiro, mas você tem que receber dinheiro, né? Ele também é um dos do que estranha ele não receber dinheiro, porque, tipo, ele não é igual a gente. Mas então eu vou fazer assim, né, só pra situação não ficar preta pro seu lado, eu vou guardar seu dinheiro aqui, sua parte, na hora que você quiser, você vem aqui em casa e busca. Só que o Sérpico nunca foi buscar esse dinheiro, né? Óbvio, né? Esse Dom Rubelo é mais um policial que tá ali metido nas maracutaias. No filme, nós também temos a atriz Cornelia Shape como Leslie, que é a primeira namorada do Sérpico, que é uma loira bailarina, né? Tem um momento do filme que ela tá lá bailarinando, vamos dizer assim, né? E ela ensina o Sérpico a dançar tudo. Aí depois tem uma parte que o Sérpico tá no trabalho dele, falando que tá lendo um livro sobre balé, começa a dançar, o pessoal começa a achar que ele é gay, né? E até insinuam que ele tá praticando o ato de sexo oral no banheiro da delegacia, né? O que eu achei um completo disparate, né? E, enfim, e ele fica chocado, mas ele, em nenhum momento ele desmente. Aí você fala, é sério mesmo, vocês estão me acusando disso? E começam a chamar, fazer piadinha, dizendo que ele fica fazendo essas coisas, não sei o quê. Usam termos tanto pesados que eu prefiro não usar aqui no podcast, porque isso aqui é um podcast de respeito, né? Enfim, eu não vou usar os termos, mas pelo pouco que eu já falei, vocês podem ter uma noção do que foi dito no filme, né? Pelo menos eu espero que sim. Não vou falar nada, porque, como já falei, isso aqui é um local de respeito. Espero. E no filme nós também temos a atriz Bárbara Eda Young como a Laurie, que é a segunda namorada do Sérpico. O povo chamando o Sérpico de gay, só que no final das contas o Sérpico ele pegava geral, né? Porque ele teve uma namorada que foi essa Leslie. Aí depois a Leslie largou ele pra casar com outro cara porque ela viu que não ia ter futuro com o Sérpico. Ele nunca pediu ela em casamento nem nada sério. Depois teve essa Laura, que era vizinha dele, depois foi morar com ele. Só que aí ele ficou tão paranoico com as questões do trabalho dele, que ele acabou começando a tratar ela mal, com ignorância, até que chegou num ponto que ela não aguentou mais e deu um basta nessa relação. Nesse momento, eu também fiz um outro paralelo com o Poderoso Chefão, principalmente o parte 2, no momento em que a Kay Adams ela dá um basta na relação dela com o Michael Corleone, porque o Michael Corleone ficou tão obcecado com a questão do poder, de seu chefe, de família, que esqueceu que tinha família. No caso aqui, o Sérpico ficou tão obcecado que ele até esqueceu dela, né? Até esqueceu da relação deles. Ela não aguentou e pediu para sair, saiu e pronto, falou, ó, tô caindo fora. E foi embora, né? Pelo menos ele não perseguiu ela, né? Deixou ela embora, paz. Ele até foi num restaurante se encontrar com ela, tentou convencer ela a voltar para ele, mas não teve acordo não. Do jeito que o cara tava lá doidão, pode esquecer e um abraço, né? Fazer o quê? Mas não dá para condenar ela, porque o Sérpico ele ficou obcecado. No caso do Sérpico, eu não vou dizer que é um pouco obsessão também, mas é mais uma frustração por ver o sistema em que ele estava inserido, o quão corrupto era e como ele não conseguia fazer nada
Ninguém denunciava, ninguém tomava providência, ninguém fazia nada. Isso ia irritando ele cada vez mais. A cada esquema que ele ia descobrindo, ele ia ficando mais irritado. Até chegou no ponto que ele quase morreu, né? Eu já vou falar sobre isso. Assim, mas se você for ver pelo lado dele, porque o filme a gente vê pela perspectiva do Sérpico. A gente vê claramente que ele tem motivos para estar se irritando, né? E a atuação do Al Pacino é que sensacional. O Al Pacino, ele já merecia ter levado um Oscar. Tudo bem, era na categoria de melhor ator coadjuvante lá no Poderoso Chefão de 1972, no caso o Oscar foi em 73. Ele já merecia um Oscar pelo Poderoso Chefão, mas aqui, já como ator principal, ele merecia ainda mais, né? E é uma pena, né? E o prêmio, o Oscar de melhor ator que deram para ele no Perfume de Mulher, eu vejo mais como prêmio de consolação, porque apesar de um Perfume de Mulher ele ter ganho por interpretar um ex-soldado que ficou cego por conta da guerra e tudo mais, ele também ter entregado uma atuação monstruosa, ainda assim ele já fez filmes tão bons quanto Perfume de Mulher. Ele já entregou atuações tão boas quanto a de Perfume de Mulher. Michael Corleone, aqui o Frank Serpico e o Tony Montana, né? Se eu não me engano, esse é o nome do Scarface. Se bem que no Scarface ele tá meio caricato, né? Então eu acho que. E ele nem chegou a ser indicado por esse filme. Então, Scarface eu vou dar o desconto porque ele tá muito caricato. Então, até aí tudo bem não indicar ele por Scarface. Mas o Poderoso Chefão, certo? Mereciam demais esse Oscar. E Um Dia de Cão também, né? Scarface, apesar de ser uma boa atuação, um bom filme, ainda assim eu senti que em alguns momentos ele tá muito caricato, né? Pra provar ser um mafioso fodão, aquela coisa toda, né? Não é que nem o Michael Corleone, né? Que impõe medo. O outro quer impor medo na base do grito. O Michael Corleone, ele colocava, fazia essa imposição, colocava esse medo pelo comportamento frio e calculista dele. Mas enfim, vamos voltar aqui para o filme Sérpico, né? A gente começa a falar de Al Pacino, né? A gente começa a ver vários filmes na memória e é difícil evitar, né? Mas enfim, vamos aqui rapidamente ao meu top 10 de melhores cenas do filme Sérpico. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Sérpico se forma na academia de polícia. Isso é logo no início do filme. Porque no início do filme a gente já vê ele indo pro hospital porque ele tá baleado. E aí, na sequência, ele começa a se lembrar, né? Começa a ter lembranças da vida dele, né? Desde o momento que ele se formou até o momento que ele foi parar lá naquele hospital, né? Basicamente isso que acontece. Aí lá pro final do filme a gente volta para a cena inicial do filme, né? Tem filmes que fazem esse paralelo, eu acho interessante. Mas aí já começa, né? Quando começa as lembranças dele, a primeira cena é dele se formando na academia. Eu achei essa cena muito boa, ele se reunindo com as famílias, né? A gente vê ele com aquela aparência limpinha, sem barba, cabelo bem arrumado, né? Com uniforme, bem estilo Michael Corleone lá, quando ele foi pro casamento da Connie Corleone com aquele uniforme, né? De soldado. No caso aqui era o uniforme de polícia. Em nono lugar, eu fico com a cena em que o Blair e o Sérpico comemoram a publicação da entrevista do Sérpico no The New York Times, né? Porque ainda teve um policial lá, um investigador que tá lá, que aparentemente é do bem, porque ele até trabalha em alguns momentos junto com o Sérpico, e ele fala assim, eu aconselharia vocês a falarem com não sei quem antes de dar essa entrevista, né? E o Sérpico acaba dando essa entrevista no The New York Times para denunciar o esquema de corrupção na polícia, porque ele já tentou de vários meios e não conseguiu. Ele pensou, eu vou botar a boca no mundo, vou falar para a imprensa, divulgar o que está acontecendo, porque aí se eu falar, vão abrir uma investigação, né, para ver o que está acontecendo. De repente, assim, surte algum efeito, porque eu sozinho não estou conseguindo fazer nada. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Sérpico informa ao capitão McClane que relatou suas experiências a agências de supervisão fora da força. E é aqui que eu começo a perceber que talvez esse capitão McClane, ele seja um policial do mal. Por quê? Porque ele tenta a todo custo extrair do Sérpico o que foi que ele disse para essas agências de supervisão externa. Só que ele não abre a boca de jeito nenhum, porque ele já está manjado, ou seja, ele já está ligado que não dá para confiar em ninguém, né? Então ele prefere ficar quieto e o policial fica lá, pé da vida, porque não conseguiu extrair nenhuma informação dele. Para ele ter ficado desse jeito, porque boa coisa ele não era, né? Vamos deixar bem claro.
Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que a Laurie termina o relacionamento com o Sérgio. Porque é que nem eu falei, né? Eles começaram o relacionamento, ela era vizinha dele, depois foi se morar com ele. É claro, tudo isso depois que a Leslie terminou com ele. A Laurie conhece ele porque os dois moram um do lado do outro, ela acaba de morar com ele, né? O relacionamento deles no começo parece ser bonitinho, fofinho, tudo normal, mas aí depois, conforme ele vai se estressando, vai ficando paranoico com toda a situação ao redor dele, ele começa a tratar ela mal, começa a destratar ela, né? Aí até que chega no ponto que a mulher não aguenta mais e dá-lhe um pé na bunda, né? Com perdão da palavra. Termina com ele. Em sexto lugar, eu fico achando que o Sérgio é designado para um perigoso esquadrão antidrogas no Brooklyn, né? Porque depois que ele bota a boca no trombone, aí ele vai no juizado lá. É claro que não deixam ele falar muita coisa. Mas aí, tipo, do que ele já denunciou, os paranauê estranhos que tá rolando lá entre os policiais, e o pessoal lá da alta cúpula, né, vamos dizer assim, decide botar ele para trabalhar na área de policiais que tentam pegar gente com droga no Brooklyn, né, que é um esquadrão antidrogas. E é um esquadrão que trabalha numa área muito perigosa, ou seja, eles fazem isso de propósito para quê? Para ver se o Sérgio morre. Não morre, mas chega perto disso. Por quê? Porque agora a gente vai para nossa quinta melhor cena, que em quinto lugar, top 5, quinto lugar eu fico com a cena que o Sérpico leva um tiro no rosto. Óbvio, se o lugar era perigoso, era óbvio que ia acontecer alguma coisa. O pessoal tava querendo ele morto, porque ele tava falando demais, vamos dizer assim, né? Aí ele acaba levando um tiro no rosto, aí a gente vê lá ele estirado no chão, ninguém indo socorrer, depois alguém chama, né? O hospital lá, a ambulância, para levar ele. Mas assim, você vê que os outros dois policiais estavam junto com ele no momento que ele levou o tiro do rosto, cagaram e transitaram para a situação e foram embora e o corpo dele ficou lá estirado. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o promotor de justiça impede o Sérpico de revelar a onipresença da corrupção na força policial, né? Que nem eu falei, porque ele primeiro vai lá prestar um depoimento, ele acha que ali é o momento dele falar tudo, só que aí quando alguém faz uma moça lá, faz uma pergunta para ele e fala, eu vou responder, com todo prazer. Aí o promotor fala assim, não, já tá bom. Aí ele, não, mas o cara fala, não, mas não tem problema não, são apenas detalhes, não importa. E ele sai de lá frustrado e pé da vida, porque mais uma vez não permitiram que ele mostrasse o que estava acontecendo, né? Aí você vê que esse filme é cada 10 minutos é um 7-1 na vida do Sérgio, coitado. Em terceiro lugar, agora aqui no nosso top 3, em terceiro lugar eu fico com a cena em que o Sérpico vai a uma lanchonete como policial, né, com um colega de trabalho da polícia. Essa cena da lanchonete é muito interessante, porque ele chega lá com um colega de trabalho dele para comprar lá um sanduíche, alguma coisa assim, um lanche. Ele, eu gostei desse aqui, com carne magra, não sei o que. Aí o cara lá da lanchonete fala assim, eu já vou entregar para vocês. Aí só que ele entrega para ele um lanche que é cheio de gordura, de não sei o que. Aí o Sérpico fala assim pro colega dele, por que ele me entregou isso se eu pedi outro? Ele, deixa quieto, como a gente é policial, o lanche aqui é de graça, né? Porque a gente deixa ele estacionar em fila dupla, ou seja, os policiais deixam o cara lá estacionar o carro dele em lugar que não deve estacionar, e aí para não multar, ele dá sempre lanche de graça, coisa de graça, ou seja, daí o Sérpico, esse é o primeiro momento que o Sérpico começa a estranhar alguma coisa, sabe? Aqui é só o início, o que vem depois é pior. Ele fala, não, mas então, se é de graça e é só isso, então eu posso ir ali e tiro do meu bolso mesmo, eu compro o que eu quero, não tem problema nenhum. Ele, não, você não entendeu, aqui é de graça. Aí o Sérpico, ele acaba ficando lá, né, com um cara de poucos amigos, óbvio, né, dali ele já começa a estranhar a coisa, né, aí depois a coisa só vai piorando, né, conforme a gente vai assistindo o filme. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Sérpico consegue prender um estuprador após interrogar uma testemunha do ato, né, porque ele consegue pegar essa testemunha, né, e aí depois leva para a delegacia, ele vê lá o policial, lá o delegado, dando os expor nessa testemunha. Ainda pergunta pro Sérgio se ele não quer bater também, ele diz que não. E ele só ficou observando revoltado, né? Mas não pode fazer nada, né? Porque é um superior dele. Ou seja, depois daquele momento do restaurante, esse já é um segundo momento que o Sérgio começa a estranhar como é que as coisas funcionam no mundo da polícia dali,
né? De Nova York, dali de onde ele tá, né? E aí depois a coisa só vai piorando cada vez mais, ao ponto que vai praticamente levar o homem à loucura, né? Que bom que tudo dá certo para ele no fim, né? E em primeiro lugar, na minha opinião, é a melhor cena, isso já é no fim do filme, em primeiro lugar, a melhor cena é a cena em que o Sérpico testemunha perante a Comissão Knapp sobre a corrupção da polícia de Nova York, né? Que é basicamente o fim do filme. É depois que ele sai do hospital já tá melhor, ele vai testemunhar nessa comissão sobre tudo de sujo que estava ocorrendo na polícia de Nova York, né? E é simplesmente, e ele é condecorado com a medalha, né? Também com lá negocinho de distintivo de ouro, né? Uma coisa assim. E aí depois sobe os créditos do filme alegando que o Frank Serpico, depois disso tudo, ele foi morar em um outro país, né? Ele se afastou do trabalho da polícia e foi morar em outro país. Esqueci que país era, só sei que foi morar em outro país. Aí terminou a cena dele lá, todo vestido de hippie, do lado de um cachorro e um malão do lado. Simplesmente sensacional. É um filme assim. A interpretação do Al Pacino é a alma. É a alma desse filme. É a interpretação do Al Pacino, né? Enfim, agora vamos rapidamente aqui a algumas curiosidades do filme. Para quem não sabe, o filme Sérpico, ele utilizou 104 locações diferentes em todos os bairros de Nova York, exceto Staten Island, né? E para você ver que um filme que teve tantas locações, até que 3 milhões de orçamento, até que saiu barato, né? Pro tanto de lugar que eles foram rodar. Enfim, para quem não sabe também, depois de aceitar o papel depois de aceitar o papel principal, o ator Al Pacino, ele convidou, sabe quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o verdadeiro Frank Serpico para passear um tempo na casa dele, né, em Nova York. Ele queria assistir às filmagens, né, o verdadeiro Frank Serpico, mas o produtor do filme, o Martin Bregman, recusou isso com receio de que a presença dele atrapalhasse o elenco. Mas é muito idiota, né? Porque ele poderia até enriquecer ainda mais o filme. O filme foi bom, mas poderia, né, dar aquele toque mais realístico ainda para a história. Para quem não sabe, também o diretor John G. Avildsen, diretor do filme Karate Kid, era a escolha original para dirigir este longa. Porém, entretanto, todavia, foi substituído devido às diferenças existentes entre ele e a produção do filme. E aqui agora, como última curiosidade, para quem não sabe, o filme ele foi rodado em ordem reversa. O Al Pacino ele começou a gravar com cabelo comprido e barba, que foram sendo cortados aos poucos a cada cena, até que chegou no momento em que o cabelo dele curto, com a cara limpa, foi a cena final, né? O filme foi gravado ao revés, né? Que eu achei, quando eu vi essa curiosidade, eu achei bastante interessante, né? Assim, é um filme sensacional, né? Não tem o que se discutir. A atuação do Al Pacino é algo primoroso. Aliás, a atuação do Al Pacino é algo primoroso na maioria dos filmes dele, né? Mas principalmente esses filmes que ele fez na década de 70. Eu tenho a impressão que a década de 70 foi o auge da carreira do Al Pacino. Foi quando ele deslanchou, né? Como o Michael Corleone. Dali pra frente o cara só foi acertando, um atrás do outro, né? Simplesmente sensacional. E o filme Sérpico é um filme que eu super recomendo. Um filme de drama biográfico simplesmente sensacional. De 0 a 10 eu dou nota 9. Filme excelente, super recomendo, principalmente para quem é fã do Al Pacino. E é isso, e eu fico por aqui com este podcast.